Confronto do passado com o presente. Vamos começar mais um arquivo histórico. Olá pessoal, bem-vindos a mais um arquivo histórico, lembrando momentos que marcaram época. O confronto do passado com o presente em os melhores documentários para você aqui na Memory News para a gente acompanhar. E hoje vamos abordar um tema muito relevante na sociedade: a comunicação. O que é comunicação? Você vai ver. Do grunhido ao satélite. A comunicação humana tem um começo bastante nebuloso. Realmente, não sabemos como foi que os homens primitivos começaram a se comunicar entre si. Se foi por gritos ou grunhidos, como fazem os animais, ou se por gestos. E ainda, vencer o tempo e a distância. Parece haver poucas dúvidas de que a primeira forma organizada de comunicação humana foi a linguagem oral, que era acompanhada ou não pela linguagem gestual. E mais, os meios de comunicação. Paralelamente à evolução da linguagem, desenvolveu-se também dos meios de comunicação. Gutenberg inventou a tipografia e o papel aperfeiçoou-se, fazendo-se mais resistente e mais leve. E ainda, a indústria da comunicação. Pela prática profissional, pela pesquisa e pela competição recíproca, melhoraram-se constantemente a redação de notícias e artigos, a elaboração de programas de rádio e TV, a preparação de anúncios publicitários e a produção de filmes e videocassetes. Está no ar mais um arquivo histórico para a gente acompanhar. Do grunhido ao satélite. Assim como cresce e se desenvolve uma grande árvore, a comunicação evoluiu de uma pequena semente, a associação inicial entre o signo e um objeto, para formar linguagens e inventar meios que vencessem o tempo e a distância, ramificando-se em sistemas e instituições até cobrir o mundo com seus ramos. E não contente em cobrir o mundo, a grande árvore já começou a lançar seus brotos à procura das estrelas. A comunicação humana tem um começo bastante nebuloso. Realmente não sabemos como foi que os homens primitivos começaram a se comunicar entre si. Se por gritos ou grunhidos, como fazem os animais, ou por gestos, ou ainda por combinações de gritos, grunhidos e gestos. Durante bastante tempo, discutiu-se a origem da fala humana. Alguns afirmavam ser usados para criar uma linguagem em imitações de sons da natureza. A cantar do pássaro, o latido do cachorro, a queda d'água, o trovão. Outros afirmam que os sons humanos vinham das exclamações espontâneas como o ai da pessoa ferida, o a da admiração, o gra da fúria. Nada impede que se pense também que o homem primitivo usasse sons produzidos pelas mãos e os pés, e não só pela boca. Poderia ainda ter produzido sons por meio de objetos, como pedras ou troncos ocos. Qualquer que seja o caso, o que a história mostra é que os homens encontraram a forma de associar determinado som ou gesto a certo objeto ou ação. Assim, nasceram o signo, isto é, qualquer coisa que faz referência a outra coisa ou ideia, e a significação que consiste no uso social dos signos. A atribuição de significados e determinados signos é precisamente a base da comunicação em geral e da linguagem em particular. Outra grande invenção humana foi a gramática, isto é, o conjunto de regras para relacionar os signos entre si. As regras de combinação são necessárias pela seguinte razão: se o homem possui um repertório de signos, teoricamente poderia combiná-los de infinitos modos. Se cada pessoa combinasse seus signos a seu modo, seria muito difícil comunicar-se com os outros. Graças à gramática, o significado já não depende dos signos, mas também da estrutura de sua apresentação.
É por isso que não é uma mesma coisa dizer um urso matou meu pai, quer dizer, meu pai matou um urso. De posse de repertórios de signos e de regras para combiná-los, o homem criou a linguagem. Eventualmente, os homens aprenderam a distinguir modos diversos de usar a linguagem: modo indicativo, declarativo, interrogativo, imperativo, traduzindo as diferentes intenções dos interlocutores. Compreendeu-se que, na linguagem, algumas palavras tinham função de indicar ação, outras de nomear coisas, outras de descrever qualidades, o status das coisas, etc. Dia receberiam os nomes de verbo, substantivo, o adjetivo, o advérbio, etc. Vencer o tempo e a distância. Parece haver poucas dúvidas de que a primeira forma organizada de comunicação humana foi a linguagem oral, quer acompanhada ou não pela linguagem gestual. A linguagem oral, entretanto, sofre de duas sérias limitações: a falta de permanência e a falta de alcance. Daí o fato de que os homens têm apelado a modos de fixar seus signos e a modos de transmiti-los à distância. Para fixar seus signos, o homem utilizou primeiro o desenho e mais tarde a linguagem escrita. Desenhos primitivos, pintados por homens da era paleolítica entre 35.000 e 15.000 anos antes da era cristã, foram achados em cavernas como as de Altamira, na Espanha, e Dordogne, na França. Ali se observam cenas de caça envolvendo animais e pessoas. Não se sabe se o propósito dessas figuras era mágico, estético ou simplesmente expressivo ou comunicativo. Os egípcios, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, representavam aspectos de sua cultura por meio de desenhos e gravuras colocados nas casas, edifícios e câmaras mortuárias. Para resolver o problema do alcance, o homem inicialmente apelou a signos sonoros e visuais, tais como o tatã, o berrante, o gongo, os sinais de fumaça. Mas uma solução mais decisiva foi encontrada com a invenção da escrita. Lá pelo século XV a.C., as mensagens escritas, com efeito, podem ser transportadas a qualquer distância. A linguagem escrita evolui a partir dos pictogramas, signos que guardam correspondência direta entre a imagem gráfica, o desenho e o objeto representado. O desenho de uma mulher significava isso mesmo. Mulher, o desenho de um sol significava o sol, e assim por diante. Os hieróglifos do Antigo Egito são um exemplo da escrita pictográfica. Chegou um momento em que o homem sentiu-se demasiadamente limitado pela necessidade de que cada signo correspondesse a um objeto. Passou então a usar signos não para representar objetos, mas para representar ideias. Assim, para indígenas da América do Norte, a figura de um pássaro voando significava pressa, e a paz era representada por um cachimbo. Os antigos egípcios representavam a alma por meio de um pássaro com cabeça de homem. Esse tipo de escrita recebeu o nome de ideográfica, e dela são exemplos o chinês e o japonês. A escrita inicialmente seguia a mesma sequência que a língua falada. Nos primeiros pictogramas, o ideogramas e sequências dos signos reproduzia a cronologia dos eventos narrados. Se o caçador jejuava, logo depois reunia suas armas e mais tarde matava um animal. Esses eventos sucessivos seriam desenhados em tal ordem. Um grau ainda maior de liberdade foi alcançado quando os homens perceberam que as palavras ou os nomes de objetos compunham-se por unidades menores, de sons, ou seja, os fonemas, e que, por conseguinte, os signos podiam representar estas unidades de som e não mais objetos ou ideias. Esta descoberta serviu de base para a escrita chamada fonográfica, e que os signos representam sons. Os sons elementares são combinados em sequências de diversos comprimentos para representar ideias. O fato de os signos gráficos passarem a representar unidades de som menores que as palavras deu nascimento ao conceito de letras, tais como ABC, etc. Com essas letras constituíram-se os alfabetos, onde cada letra representa um certo som. Isto era o que necessitava para facilitar o maior alcance da linguagem escrita.
pois qualquer pessoa podia aprender a combinar os sons sem ser obrigada a conhecer as equivalências dos signos gráficos com ideias ou objetos determinados. O que faltava para conquistar a distância era o meio de transportar signos mais práticos que as pedras e os pergaminhos de couro. Os chineses parecem ter sido os primeiros a inventar o papel e também os tipos de imprensa móveis. Os tipos usados pelos chineses eram feitos de barro cozido, de estanho, de madeira e de bronze. Apesar de existirem alfabetos por muitos séculos, a cultura transmitiu-se oralmente por meio da linguagem falada e visualmente por meio das imagens. O uso de imagens para a difusão da cultura, que muitos consideram um fenômeno moderno, é realmente muito antigo. Lembremos-nos, por exemplo, que durante a Idade Média, o povo não tinha acesso à linguagem escrita, restrita aos monges e às pessoas letradas, mas os vitrais das catedrais comunicavam-lhe através de coloridas imagens toda a história sagrada sobre o qual fundamentava-se sua fé religiosa e grande parte de sua cultura. Falar agora dos meios de comunicação. Paralelamente à evolução da linguagem, desenvolveu-se também os meios de comunicação. Gutenberg inventou a tipografia, e o papel aperfeiçoou-se fazendo-se mais resistente e mais leve, de modo que os livros, antes copiados laboriosamente à mão pelos monges amanuenses, puderam ser impressos repetidamente em muitos exemplares. A indústria gráfica associou-se a invenções da mecânica, da química, da eletrônica e etc., até chegar hoje às impressoras computadorizadas capazes de receber sinais transmitidos por satélites e imprimir edições inteiras de jornais em vários países ao mesmo tempo. A invenção da topografia teve um impacto muito mais forte sobre o desenvolvimento da comunicação visual do que normalmente se pensa. Ela possibilitou a ilustração de livros, jornais e revistas, inspirou o cinema, primeiro mudo, mais tarde sonoro, aliada à eletrônica, culminou na transmissão das imagens via televisão. O alcance da comunicação foi assegurado de maneira definitiva pela invenção dos meios eletrônicos, que aproveitam diversos tipos de ondas para transmitir signos: o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão e, finalmente, o satélite. O domínio das ondas eletromagnéticas pelo homem reduziu o tamanho do mundo e o transformou numa aldeia global. Se alguns anos atrás uma notícia precisava de 4 meses para chegar à Europa, à América do Sul, hoje não demora mais do que segundos. A influência social dos meios aumentou à medida de sua penetração e difusão. As técnicas de impressão aperfeiçoadas permitiram o uso de várias cores, tiragens de milhões, formatos originais, em jornais, revistas, livros, folhetos e cartazes. O rádio estendeu-se à voz do homem através de montanhas e desertos, até os lares mais humildes e isolados. O cinema o incorporar ao som e à cor, ao ampliar a tela e empregar lentes especiais, oferece uma expressão cada dia mais fiel da realidade. A televisão juntou ao alcance geográfico do rádio as potencialidades visuais do cinema e se converteu numa magia a domicílio. A ciência e a tecnologia da comunicação produzem constantemente inovações cada vez mais sofisticadas. A vinculação dos meios de comunicação com o processamento de dados gerou uma nova ciência, a informática. A invenção dos microcomputadores promete colocar ao alcance de qualquer pessoa os recursos informativos de centenas de bancos de dados distribuídos em todos os países. A teleconferência, pela qual pessoas localizadas em diferentes cidades podem conversar simultaneamente, vendo-se mutuamente nas telas e trocando informações escritas ou gráficas, é apenas um dos numerosos milagres da telemática. O videotape e o videodisco são já realidades que só esperam o barateamento dos custos para se popularizarem. A câmera fotográfica de revelação instantânea já é utilizada por milhões de pessoas. A indústria da comunicação. Ora, para explorar comercialmente as capacidades tecnológicas dos meios de comunicação, organizaram-se empresas jornalísticas,
editoriais e teledifusoras. Para acolher o material que elas necessitam, formaram-se agências noticiosas como a Reuters, da Inglaterra, a France Press, da França, e a Associated Press United Press, dos Estados Unidos. Para construir a infraestrutura física necessária à transmissão maciça de mensagens, criaram-se empresas fabricantes de aparelhos emissores, transmissores e receptores, assim como de satélites e outros materiais. A indústria da comunicação passou à casa dos bilhões de dólares e transnacionalizou-se, instalando fábricas e conquistando mercados em todos os continentes. Ao mesmo tempo que os engenheiros eletrônicos aperfeiçoavam as capacidades técnicas dos meios de comunicação, conhecido como hardware, o equipamento pesado, psicólogos, sociólogos, politicólogos e comunicólogos de todo o mundo desenvolveram a arte da elaboração das mensagens, pesquisando as condições ótimas de percepção, decodificação, interpretação e incorporação de seus conteúdos. Pela prática profissional, pela pesquisa e pela competição recíproca, melhoraram-se constantemente a redação de notícias e artigos, a elaboração de programas de rádio e TV, a preparação de anúncios publicitários e a produção de filmes e videocassetes. Paralelamente, deu-se também um fenômeno interessante: a utilização dos meios de comunicação como parte do processo educativo formal e não formal. No mundo inteiro, o rádio e a TV, e mais recentemente os microcomputadores, passaram a formar a parte da bagagem instrumental da chamada tecnologia educativa. Este processo de desenvolvimento de aparelhos hardware e das técnicas de programação e produção como software foi acompanhado de um tremendo aumento de influência e poder da comunicação na sociedade. O impacto dos meios sobre as ideias, as emoções, o comportamento econômico e político das pessoas cresceu tanto que se converteu em fator fundamental de poder e de domínio em todos os campos de atividade humana. A chamada indústria cultural, isto é, exploração comercial dos recursos de comunicação, tornou-se uma das mais atraentes inversões de capital e, consequentemente, grandes corporações multinacionais passaram a ser proprietárias de redes de comunicação e de empresas que manufaturam equipamentos para elas próprias. A comunicação elevou-se ao nível de um dos grandes problemas políticos do mundo, até o ponto de obrigar a Unesco a criar uma comissão de estudo dos problemas da comunicação, com 16 membros, presidida por ex-primeiro Nobel da Paz, bem como preocupar-se com o estabelecimento de uma nova ordem mundial da informação. Dentro de cada nação, o controle da comunicação adquiriu sua importância, visto que ela pode estabilizar e desestabilizar governos. A Unesco iniciou sua companhia mundial para conseguir que cada país tenha a sua política nacional de comunicação, provocando com isto o antagonismo das associações internacionais de proprietários de meios de comunicação social. Assim, se desenvolveu a grande árvore da comunicação. Começou com os grunhidos e os gestos dos poucos homens recém-emergidos da animalidade original. Evoluiu e enriqueceu em seu conteúdo e em seus meios, ganhando cada vez maior permanência e alcance, aumentando sua influência nas pessoas e, através delas, incidindo na cultura, na economia e na política das ações. E esse foi mais um Arquivo Histórico. Gostaram do programa? Dê sua opinião aqui na Memory News. Envie seu comentário, é importante pra gente. Se você ainda não curtiu a Memory, curta a página, vocês vão gostar. Informação, prestação de serviço, esporte, música, as notícias que repercutem no seu dia a dia, você acompanha com a gente. Um grande abraço a todos e até a próxima, com mais um Arquivo Histórico aqui na Memory News, atualizando e compartilhando a informação para você.